no Alerta Geral. Bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. O aumento dos gastos da Previdência Social abre caminhos para normas mais rígidas para a concessão de aposentadorias e pensões. O assunto interessa a você e chega agora com mais detalhes na participação do repórter Carlos Silva. Como diz com frequência o nosso companheiro Alverne Lacerda, o que é ruim pode piorar. Isso pelo menos nas projeções de economistas que continuam a traçar planos sombrios para quem quer se aposentar pelo INSS. Um estudo do Banco Mundial aponta que sem novas mudanças nas regras de concessão de aposentadorias e pensões no país, o Brasil precisaria estabelecer uma idade mínima de 72 anos em 2040 e 78 anos em 2060 para manter a chamada razão de dependência dos idosos no mesmo patamar de 2020. A taxa de dependência é a razão de idosos com 65 anos ou mais sobre a população de 20 a 64 anos, considerada economicamente ativa. Esse índice era de 14,909 em 2020. A reforma da Previdência do país foi aprovada em 2019 e uma das principais mudanças foi a fixação de uma idade mínima de 62 anos para mulheres e 65 anos para os homens. Na ocasião, um dos principais objetivos era controlar o crescimento explosivo das despesas diante das mudanças demográficas, o envelhecimento da população com redução da taxa de fecundidade. O diagnóstico do Banco Mundial aponta que, mesmo com as mudanças implementadas pela reforma, novos ajustes nas regras de concessão de aposentadorias e pensões serão necessários, ou seja, será inevitável no futuro, a curto e médio prazo, aumento da idade mínima para homens e mulheres se aposentarem. Com redação do Ceará Agora, Carlos Silva. Começo a minha conversa com a participação do jornalista Beto Almeida, que está a caminho dos estúdios do jornal Alerta Geral, puxando pela frase do Carlos Silva que abre este texto sobre possíveis novas mudanças na área da Previdência Social. O Carlos Silva recorreu a uma frase frequente do Alverne Lacerda, nosso correspondente na região dos Inhamuns, quando fala que nada ruim do que não possa piorar. Parece-me que essa é a realidade na área da Previdência Social. Para você, trabalhador, trabalhadora, que convive diariamente com essas informações sobre o INSS, sobre o engessamento, ou melhor dizendo, sobre regras mais duras para a concessão de auxílios, aposentadorias e pensões, o cenário para o futuro pode se preparar. Serão inevitáveis novas mudanças nas regras para a concessão de benefícios previdenciários. Em 2019, tivemos a reforma previdenciária que já deixou um rastro grande de prejuízos para os trabalhadores e trabalhadoras, com normas mais duras, mais rígidas para o INSS liberar pensões, aposentadorias e outros benefícios. Hoje mesmo estamos convivendo com um pente fino para combater as irregularidades no BPC, que é o benefício de prestação continuada. BPC que é liberado para as pessoas com mais de 65 anos de idade, que nunca contribuíram para a Previdência Social, ou para os deficientes, ou para as pessoas com algum tipo de deficiência, onde dentro de casa tem uma renda inferior a 1/4 de salário mínimo. Quanto ao futuro da Previdência Social, a Previdência Social brasileira é boa, é necessária, é indispensável, mas vem sofrendo um bombardeio nos últimos anos, nas últimas décadas, com um verdadeiro sucateamento da estrutura administrativa do INSS, com menos funcionários, com um quadro de pessoal que a cada ano tem novos pedidos de aposentadoria e o governo federal não acompanha a reposição desse quadro de pessoal, deixando mais sofrimento, transtornos e prejuízos para segurados e beneficiários da Previdência Social. Os especialistas da área econômica e também da área previdenciária leem com lupa a realidade dos números da Previdência Social e apontam que com o envelhecimento da população, com o aumento de vida de beneficiários, de homens e mulheres, a tendência é que nós tenhamos um quadro deficitário a cada dia nos cofres da Previdência Social.
Claro, esse discurso sobre o rombo na Previdência é antigo e se renova a cada momento, sem que do outro lado o governo adote medidas para conter os gastos e, principalmente, combater a sonegação de impostos, a sonegação fiscal. O INSS sofre hoje com a sonegação, com grandes empresas que têm dívidas, fazem a negociação, pagam uma parcela e depois amarram o restante da dívida no rabo de um jumento, deixando o buraco nas contas de quem contribui mensalmente, que são os trabalhadores, que são as empresas que têm a responsabilidade social de dar contrapartida para o INSS. Então, para você, ouvinte internauta, para você que está contribuindo para a Previdência Social, se prepare, porque no futuro essas regras serão mais duras. Mas você pode me perguntar, e aí, Luzenor, jornalista Beto Almeida, vale a pena contribuir para a Previdência Social? Vale sim. Não deixe de fazer esse dever de casa, não deixe de manter esse vínculo com a Previdência Social. Ruim com a Previdência Social, pior sem essa Previdência Social que temos hoje. Jornalista Luzenor de Oliveira, sobre o futuro da Previdência, uma nova reforma, Luzenor, uma nova reforma previdenciária virá ainda nessa legislatura, ou seja, pelas mãos dos atuais deputados e senadores, ou ficará mesmo para 2027? Se dependesse dos estudos dos economistas, dos estudos dos especialistas na área da Previdência Social, Marcos Surlan e ouvinte, essa reforma previdenciária viria logo, de imediato, em 2025. Eu não digo em 2024, porque neste momento a agenda tem exclusivamente a campanha eleitoral para a renovação das prefeituras e câmaras de vereadores em todo o Brasil. Então a prioridade dos deputados federais e senadores é a campanha eleitoral. Virá em 2025 essa reforma previdenciária? Respondo também curto e grosso, não, porque os deputados federais e senadores já estarão preocupados com a reeleição em 2026 e eles não irão se meter em defender medidas antipáticas para os trabalhadores. Hoje as regras são bem claras, os homens se aposentam com 65 anos de idade na área urbana, com 15 anos de contribuição, as mulheres com 62 anos de idade e 15 anos de contribuição. No campo, a aposentadoria para as mulheres é com 55 anos de idade, comprovando 15 anos de atividade agrícola, e para os homens 60 anos de idade. Então mexer nessas regras é mexer, ô Marcos Surlan, em um vespeiro, é cutucar a onça com vara curta. Então ninguém vai se meter a besta, eu vou colocar essa linguagem popular para mexer nessas conquistas dos trabalhadores e trabalhadoras. Agora todo mundo fica assustado, assustada, e com razão, porque que esse discurso sobre reforma previdenciária sempre cai no colo, na agenda, no bolso dos mais pobres. Homens e mulheres que contribuem para a Previdência Social precisam ter os seus direitos preservados. E não venham com essa presepada de dizer, de defender que as mulheres devem ter uma idade mais elevada para se aposentar. Não! Hashtag mulher 62, aposentadoria na área urbana. Mulher 55, aposentadoria na área rural. Nada de mexer com esses direitos, com essas regras para as mulheres se aposentarem. Os homens também já temos uma idade elevada, 65 anos de idade. Claro, nós temos notado pelos próprios dados do IBGE que nós temos uma perspectiva de vida maior, ou seja, essa idade hoje estabelecida para aposentadorias, na avaliação econômica e do perfil demográfico da população, mostra que os indicadores contribuem para as pessoas viverem mais, ou seja, quanto mais tempo o homem e a mulher vivem, mais responsabilidade a Previdência Social terá com essa população que contribui. Agora, repito aqui, Marcos Surlan, eu já estou estourando esse primeiro bloco, o jornalista Beto Almeida chega cheio de informações sobre a pauta política que marcou esta semana, que marcou as últimas 24 horas na agenda nacional, local e estadual, e quero dizer que não dá
para mexer nas regras atuais. Em primeiro lugar, o governo federal, o Congresso Nacional precisam priorizar uma agenda de debate sobre a profundidade da área, aprofundar informações, análises sobre a realidade financeira e fiscal da Previdência Social. Não dá para mexer nessas regras. Homens e mulheres precisam cultivar e pressionar os seus deputados federais, senadores, a não alterarem as atuais normas sobre a Previdência Social. Quero lembrar... Oliveira, só lembrando eu estou empolgado aqui, porque esse assunto de Previdência Social me deixa entusiasmado e eu fico indignado quando vem essa história de que é preciso mexer na idade da mulher para se aposentar. Verdade, Luzenor. Só lembrando aos nossos ouvintes e internautas que muitos esclarecimentos na área previdenciária, o direito previdenciário, estão no programa Alerta Geral Especial Caminhos da Aposentadoria, com a apresentação do jornalista Luzenor de Oliveira e o advogado Paulo Bacelar, sábado, 7 da manhã. Senti, notei, observei que você fez essa intervenção para pedir para eu ir embora. Tudo bem, já fiz aqui meus 10, 12 minutos neste bate-papo. O Beto Almeida está chegando. Reafirmarei esse convite do Marcos Surlan. Sábado é dia de Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria, com muitas perguntas dos nossos ouvintes e também esclarecimento e orientação do professor e advogado Paulo Bacelar.